people! Eu sou a Doralice Batista, sou neurocirurgiã oncológica e vim falar hoje com vocês sobre uma situação que infelizmente se repete no meu consultório. Todos os dias atendo pacientes que tiveram AVC e percebo que muitas das vezes, tanto o paciente quanto a família encontram-se completamente perdidos, sem norte, sem informação de qualidade para que eles possam realmente enfrentar de frente o AVC e trilhar o caminho que leva à superação dessa dificuldade. Muitas vezes o paciente recebe alta e a família não recebe nenhuma orientação de como deve ser o cuidado com esse paciente em casa, quais são os exames, quais são os profissionais que ele vai necessitar ao longo do tempo. E te diria que, infelizmente, falta de informação, nesses casos, mata. Então, o objetivo desse vídeo hoje é conversar com você que é familiar ou teve um ente querido que teve um AVC e está completamente perdido diante dessa situação difícil. Nesse vídeo, você vai encontrar de uma forma simples e prática informações que vão poder te ajudar a ajudar o seu familiar. E o primeiro degrau para a gente sedimentar esse caminho, essa jornada que é a superação de um AVC, entender exatamente o que ele é. Basicamente, existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Hoje eu vou falar aqui com vocês mais especificamente sobre o AVC isquêmico, porque ele corresponde a 80% dos casos. Basicamente, o AVC isquêmico acontece toda vez que por algum motivo falta sangue para o tecido cerebral. Se o sangue não chega ao cérebro, aquele tecido entra em sofrimento. E se nada for feito no curto espaço de tempo, aquele tecido morre. E se ele morre, isso acarreta numa perda de função. E é importante a gente saber que existem fatores de risco, existem situações que criam uma condição favorável ao AVC acontecer. É o que eu chamo de dar sorte ao azar. Então, preste atenção, porque controlar esses fatores pode ser determinante para prevenir o AVC. Bom, o vilão número 1 para o acontecimento de um AVC é ter pressão alta. Pressão alta sem controle é um prato cheio para inúmeras doenças, dentre elas o AVC, mas também para infarto, alteração renal, alteração visual, enfim, uma infinidade de doenças que podem aflorar caso a pressão não seja controlada. E muitas das vezes eu vejo que acontece os seguintes cenários. Cenário 1, o paciente tem pressão alta, começou a usar uma medicação, só que ele toma essa medicação e não faz nenhum tipo de acompanhamento. Gente, isso não dá certo. É comum que ao longo do tempo o nosso organismo se adapte àquela medicação e talvez o efeito que ela fazia há 5 anos atrás não seja mais exatamente o efeito que ela faz hoje. Então, todo paciente que tem pressão alta deveria consultar com o cardiologista no mínimo uma vez no ano, idealmente 2, mas no mínimo uma vez ao ano. Outro cenário também que é muito comum, infelizmente, é a pessoa que é hipertensa, tem a medicação prescrita, mas ela não faz o uso regular da medicação, ou esquece, ou acha que a pressão tá boa e não toma, ou só toma quando sente algum mal-estar.
Enfim, tomar a medicação assim é igual a não estar tratando. Então, é outro cenário em que cria um ambiente favorável ao AVC acontecer. E um terceiro cenário, que é ainda pior, é quando o paciente sequer sabe que ele é hipertenso. Ele descobre isso quando acontece um AVC. Outros fatores de risco que são igualmente importantes são diabetes e colesterol alto. Ambas as situações facilitam a inflamação no nosso organismo como um todo e também podem se depositar nos vasos, e isso gera uma diminuição progressiva do lúmen, né, do local por onde passa o sangue. Então, se o vaso era assim, de repente ele está assim, é previsível que uma menor quantidade de sangue conseguirá chegar ao tecido, principalmente o cérebro. Outra situação que é muito, mas muito frequente para o desenvolvimento de um AVC é o hábito de fumar. Além do cigarro aumentar a pressão arterial, o cigarro também gera uma série de danos na parede dos vasos que facilita o aparecimento de AVC. E se você tem algum desses fatores de risco e não teve um AVC, sinta-se privilegiado, pois você está tendo a oportunidade de corrigir essa situação antes que se torne um problema. E isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Mas vamos lá. De repente, evoluir com uma perda de força, com uma alteração da fala, perdi minha visão, a boca ficou torta, enfim. Primeira coisa, você suspeitou de um AVC, tem que levar imediatamente para o hospital. De preferência, para um hospital que seja referência de AVC, um hospital que seja preparado para atender esse tipo de situação. Mas se você não sabe, ou se na sua região não tem esse tipo de hospital com essa referência, leve para o hospital mais perto da sua residência. E vamos lá. Para que a gente possa realmente fazer um diagnóstico de AVC, é necessário obrigatoriamente exame de imagem. Não existe diagnóstico de AVC se você não fez uma tomografia ou se você não fez uma ressonância do cérebro. É impossível bater o martelo 100% que é um AVC sem esses tipos de exame. Outra coisa, a única forma de você diferenciar se um AVC é isquêmico ou se é um derrame, um AVC hemorrágico, é através também do exame de imagem. E isso é crucial, porque o tratamento de um é completamente diferente do outro. Então não dá para a gente chutar, não dá para a gente inferir que o paciente teve um AVC só pela manifestação clínica. É obrigatório, é mandatório fazer um exame de imagem. Uma vez feita a tomografia e confirmado o AVC, aí sim nós temos uma segunda etapa. Caso o paciente tenha chegado num curtíssimo espaço de tempo, que seriam até 3 horas do início dos sintomas, é possível que a gente faça tratamentos específicos e que eles possam reverter o AVC. Porém, quando um tempo maior que esse já se transcorreu, isso vai dificultando as possibilidades do tratamento específico reverter a situação. E aí a gente entra num cenário que a gente tem que investigar o porquê. Por que aconteceu o AVC naquele paciente em específico? Eu não disse lá no começo que isso decorre da falta de fluxo? Pois então a gente tem que vasculhar o paciente para entender onde foi o motivo que fez faltar sangue
para o cérebro. Na grande maioria das vezes, isso acontece por um problema no coração ou entupimento das carótidas, que são 2 vasos calibrosos que levam sangue até o cérebro. Por isso que é mandatório que todos os pacientes que tiveram um AVC façam ainda, durante a internação, o exame de ecocardiograma e Doppler de carótidas, que são os exames que vão investigar as principais causas. Outros exames, como eletrocardiograma, para avaliar se o paciente tem alguma arritmia que favoreceu o AVC, e exames de sangue, justamente para avaliar como que está o colesterol, como que está a glicose. Esses exames serão cruciais para a gente entender o motivo do AVC. Se a gente não deixar claro por que aquele paciente teve um AVC, a gente não consegue protegê-lo, prevenir outros episódios. E aí, gente, entendido o porquê o paciente teve um AVC, aí sim, nós médicos podemos criar uma estratégia que realmente blinde esse paciente, que crie um escudo, que impeça, que aumente bastante a chance desse paciente não incorrer com um novo AVC. Não adianta a gente simplesmente tratar aquele AVC e não tratar as causas que levaram ele. Aí a gente tá só apagando incêndio e não tá resolvendo de fato o problema. Então, entender o motivo que o paciente teve o AVC é crucial para o resto da sua vida. E é importante que a família e o paciente entendam que muitas das medicações que foram iniciadas no episódio de AVC não serão mais suspensas. Provavelmente esse paciente terá que usar algumas medicações que a gente chama ad eternum, que é o que? Eternamente. Bom, mas beleza. Eu realmente tive um diagnóstico de AVC, eu entendi exatamente por que tive um AVC e agora, como que eu vou fazer em casa? Bom, é claro que a gente aqui pode estar falando com pessoas que tiveram AVCs bem leves e a gente pode estar falando com pessoas que tiveram realmente uma injúria grave e com sequelas muito importantes. Mas de modo geral, qual que é o suporte que um paciente com AVC precisará? Número 1, ele precisará do acompanhamento médico, tanto do neuro quanto do cardiologista. Essa simbiose entre o neuro e o cardiologista ajudará a estar atento aos fatores de risco, a corrigi-los e a investigar com antecedência como está a saúde do cérebro daquele paciente. Então é crucial que após o paciente ter um AVC, ele seja acompanhado por esses 2 profissionais médicos, neuro e cardiologista. Mas não são só de médicos que esse paciente necessitará. Idealmente, ele necessitará também de uma fisioterapia adequada e principalmente no começo pós-AVC, no começo do tratamento pós-AVC. Quanto mais precoce for a fisioterapia, maior a chance de recuperação do paciente. Encontrar um fisioterapeuta que tenha uma ampla experiência em pacientes neurológicos é crucial. Por quê? Algumas consequências são previsíveis num episódio de AVC. É previsível que o paciente vai ficando mais rígido, é previsível que gere deformidades. Então, a gente tem que estar ativamente trabalhando para que essas consequências negativas não aconteçam.
Então, o neuro poderá ajudar com medicações, mas a fisioterapia intensiva é determinante. Não são todos pacientes, mas aqueles que apresentaram dificuldade de deglutição, de mastigação, ou então na capacidade de articular a palavra, também necessitarão do suporte de fonoaudiologia especializada. Ter um fono de maneira também precoce, imediatamente após a alta, reduz muito a necessidade do paciente utilizar sonda nasogástrica por muito tempo. Então é crucial que esse trabalho de reabilitação seja feito de maneira intensificada e precoce. A alimentação é outra questão crucial que muitas das vezes não é orientada adequadamente. O ideal é que o paciente neurocrítico que precisa de reabilitação tenha um suporte nutricional individualizado para que a gente possa oferecer os nutrientes que ajudam essa recuperação mais breve do cérebro e também a corrigir os erros alimentares que facilitaram essa situação acontecer. Às vezes, suplementos também podem ser utilizados com eficiência para agilizar a recuperação do cérebro. Outro cuidado simples, mas que muitas das vezes é negligenciado, é a questão da prevenção de feridas. É muito comum que o paciente que teve um AVC, ele ainda vá para casa acamado ou na cadeira de rodas. E como ele não se movimenta com tanta facilidade, isso pode gerar o que chamamos de úlceras de pressão, que são machucados porque aquele paciente não consegue movimentar com tanta eficiência. E um tecido sob pressão durante muito tempo, ele pode abrir e gerar feridas. Você já deve ter escutado esse nome também como escaras, né? E isso é um grande problema, porque o índice de infecção das escaras é muito elevado e isso aumenta muito a possibilidade do paciente complicar e vir a óbito. Então, gente, é fundamental que a família tenha essa dimensão da complexidade do tratamento de um paciente neurocrítico após um AVC. E quando eu falo dessas necessidades, não é de nenhuma forma com o intuito de assustar você que está aí do outro lado. Pelo contrário, é te armar até os dentes, é te deixar preparado e fortalecido para enfrentar essa situação. Quanto mais preparado a família, o familiar que está ali ao lado do paciente estiver, melhor esse caminho na direção da recuperação. É muito importante também que a família se una. A gente vê que, infelizmente, o cuidado muitas das vezes recai sobre uma pessoa só. E é humanamente impossível ficar responsável 100% pelo tratamento de uma pessoa que precisa de uma reabilitação neurológica por muito tempo. A chance do cuidador adoecer é grande. Então a gente precisa realmente ter uma força-tarefa, ter uma equipe, ter um conjunto de pessoas que se unam em prol de virar o jogo dessa situação. A principal dúvida é quanto tempo leva para ele se recuperar? Não existe uma resposta que sirva para todos. Depende de caso a caso. Mas o pior que pode acontecer é, enquanto o paciente está sendo reabilitado, ele ter um novo episódio de AVC. Por isso é que eu falei lá no começo. Os primeiros passos que têm que ser dados para um paciente com AVC ser adequadamente tratado é entender os motivos que fizeram ele desenvolver essa situação. Só assim
a gente realmente vai poder ajudá-lo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida que eu não abordei por aqui, coloca aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. E te convido aqui também a me seguir no Instagram, no @Dora_Neuro. Lá, diariamente, eu coloco informações sobre saúde do cérebro, sobre prevenção e sobre muitas curiosidades dessa máquina incrível que é o nosso cérebro. Cuide-se, seu cérebro agradece.